Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e vamos dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor, ainda tratando sobre a responsabilidade do fornecedor. Hoje nós vamos entrar no tema da responsabilidade do profissional liberal. Nas últimas aulas nós já vimos a responsabilidade pelo fato do produto, né, e do serviço, e também vimos as possibilidades de exclusão dessa responsabilidade. Tratamos também da responsabilidade do comerciante e do prestador de serviços. Hoje, como eu disse, iremos iniciar e vamos já finalizar hoje ainda a matéria a respeito da responsabilidade do profissional liberal, tá bom? A responsabilidade profissional liberal, ela está prevista lá no parágrafo 4º do artigo 14 e ela diz o quê? Necessária a verificação de culpa deste profissional antes de responsabilizá-lo pelo fato, tá? O que é o profissional liberal? O profissional liberal, ele é aquele profissional que ele emprega ali na prestação do serviço uma propriedade intelectual ou ainda técnica, né, de estudo dele para poder fornecer aquele serviço, tá? E não há também um vínculo de subordinação entre esse profissional e o cliente. Então, um exemplo são os arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, psicólogos, são esses profissionais que empregam ali o seu intelecto, né, o seu estudo, a sua técnica em realizar este serviço. Então, o artigo 14, parágrafo 4º, ele nos diz o quê? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, é necessário verificar se há culpa deste profissional para poder imputar a responsabilidade dele. É preciso verificar o quê? Se esse profissional, ele se exigiu ali uma obrigação de meio ou de fim, tá? Porque o profissional liberal, ele necessita que haja ali o emprego da sua técnica, né, do seu intelecto, para um meio. Então, se o profissional liberal, ele colocou que ele irá, por exemplo, um médico, se ele emprega ali, se ele promete ao cliente que ele irá curar aquela doença, ele pode estar se obrigando a um fim. E se essa doença não for curada, ele poderá sim ser responsabilizado. Agora, se ele se emprega, e claro, ele tem essa obrigação de tratar uma doença, tratar o paciente com aquela doença, ele está colocando ali um objeto de meio, é o tratamento da doença. O objetivo, sim, é curar esta doença, porém, não sendo possível, ele emprega todos os meios necessários para poder atingir este objetivo. Mas ele, veja, ele se prometeu a tratar a doença e não com a cura da doença. Então, essa é a verificação de culpa referente a este profissional liberal, no caso do médico, ou ainda o advogado que fala que é uma causa ganha. Então, os advogados, a gente tem esse cuidado de nunca falar essa causa é ganha, porque a gente nunca sabe quem vai julgar o processo, a gente nunca sabe como vai chegar ao fim este processo, então a gente não pode se colocar ali uma obrigação de fim, né? A gente não pode falar que o processo é ganha, a causa é ganha. Não, nós vamos empregar todos os meios possíveis e necessários para poder ganhar esta causa. Não sendo possível, ok, vai verificar se o profissional, ele colocou realmente ali todas as suas expertises, né, todo o seu intelecto para poder alcançar esse objetivo de ganhar uma causa, por exemplo. Então, a obrigação do profissional liberal, ela é uma obrigação de meio e não de fim. Uma dica importante referente a essa responsabilidade do fornecedor é referente aos consumidores afetados neste acidente de consumo, né, que a gente trata. Também se equiparam vai ser aplicado aos consumidores por equiparação. Então, todo aquele consumidor, toda aquela pessoa, ainda que ela não tenha consumido um produto, mas que ela for afetada de alguma forma por esse acidente de consumo, ela também será protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor será responsável por essas pessoas também. É o que diz o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, todo aquele que sofrer um dano referente a essa falha no fornecimento do produto, ele será também protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí, em caso de processos judiciais, isso também é muito importante, e a gente já tratou até lá quando a gente estava falando sobre os direitos básicos do consumidor. A gente vê que, em caso de processo judicial, o ônus da prova, então quem tem que provar é o fornecedor. Então, esse ônus da prova, ele é invertido.
quem deve provar que o produto não tem defeito, né, que o produto não apresentou aquele defeito relatado, é o fornecedor. O consumidor ele só demonstra que o produto tem ali um problema, né? Demonstra que o produto está com um defeito, está com uma falha, e o fornecedor que deve provar o contrário. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula hoje sobre a responsabilidade dos fornecedores. Tratamos também da responsabilidade do profissional liberal. Fique conosco, vamos para mais uma aula do nosso Código de Defesa do Consumidor. Até mais!